E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vamos analisar o habeas corpus sobre o tráfico privilegiado, o habeas corpus coletivo para liberar mais de 1.100 traficantes. Isso numa contagem por baixo, se colocar o estado todo esse número vai ser enorme. Vamos analisar o habeas corpus para que a gente possa entender diretamente da fonte jurídica, porque é uma questão de repercussão jurídica que às vezes a gente fica discutindo com base no achômetro, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente imagina que deveria ser. Então, vamos analisar os argumentos do habeas corpus, estão divididos por tópicos para que a gente possa entender. Então, aqui já vem explicando sobre o tráfico privilegiado, hipótese de aplicação da causa de diminuição da pena, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. E aí vem a definição do tráfico, crime não hediondo, é sobre isso que vai dizer esta decisão. Então, no item 1 diz, ante a necessidade de salvaguardar um dos direitos fundamentais mais preciosos do ser humano, a liberdade, o STF, ao julgar o HC 143641, então está se referindo a outro habeas corpus, rompeu com a resistência registrada nos seus precedentes quanto à inadmissibilidade do uso do mandado constitucional de maneira coletiva, ou seja, desse habeas corpus coletivo de maneira coletiva, ou seja, pode fazer para todos, não precisa ser individual. Então, já vem dizendo, vem se referindo ao habeas corpus que antes só poderia ser individual para que a aplicação fosse coletiva, por isso já vem trazendo a decisão do STF em relação ao habeas corpus coletivo para que se aceitasse. E aí continua, na oportunidade, assentaram-se diretrizes a respaldar o maior espectro do remédio heróico, entre elas a existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos. Então, ele vem dizendo o seguinte, olha, a primeira fundamentação, o porquê que esse mandamento constitucional trazido no artigo 5º, que é o habeas corpus, pode ser coletivo. Então, fundamentou isso, beleza. No item 2 ele diz, a moldura fática trazida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mais de 1.000 presos que a despeito da reconhecida prática de crime e tráfico privilegiado, cumprem pena de 1 ano e 8 meses em regime fechado. Então agora vem dizendo, quem provocou foi a Defensoria Pública. E vem dizendo o seguinte, olha, o regime fechado, crime hediondo, nós estamos fazendo a aplicação desse tipo de regime para pessoas que foram incluídas na modalidade do tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? O pequeno traficante, no entendimento daqueles que dizem que ele trafica para manter o próprio vício. Então, aí vai fazendo o paralelo, como tem homicídio privilegiado, tem agora o tráfico privilegiado nessas hipóteses. Então, aqui no item 2 a gente já descobre que foi a Defensoria Pública. E aí diz, com respaldo exclusivo no ultrapassado entendimento que a conduta caracteriza crime assemelhado a hediondo. Então, vem dizendo que esse entendimento já foi ultrapassado, que não pode ser sustentado. Permite solução coletiva por reproduzirem as mesmas situação fático-jurídica. Então, no item 1 ele diz o porquê cabe mandar o habeas corpus coletivo. No item 2 ele vem dizendo que são as mesmas condições desses que estão submetidos a esse tipo de regime pelo crime estar assemelhado a crime hediondo, mas diz que esse entendimento já foi superado. No item 3 ele diz, há anos são perceptíveis em um segmento da jurisdição criminal os reflexos de uma postura judicial que, sob o afirmado escudo da garantia da independência e da liberdade de julgar, reproduz política estatal que se poderia, não sem exagero, qualificar como desumana, desigual, seletiva e preconceituosa. Então, vem dizendo, até mesmo se tem um estudo que das 16 câmaras do TJ de São Paulo, 10 tem um entendimento bastante rigoroso. No item 4 ele diz, segundo a interpretação consolidada antiga do Supremo Tribunal, conforme a Constituição da República, não é considerado hediondo o delito de tráfico de drogas na modalidade prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, caracterizada pela quantidade de drogas apreendida não elevada e por ser agente primário, sem antecedentes penais e sem envolvimento com a atividade de organização criminosa. Então agora, no item 4, ele traz os elementos do tráfico privilegiado e diz, quantidade de drogas, agente primário, não tem antecedentes e também não tem envolvimento com uma atividade ou organização criminosa. Então,
ele vem dizendo porque cabe mandado coletivo, vem falando do rigor do TJ de São Paulo, da Justiça Paulista, e vem caracterizando os elementos que indica o tráfico privilegiado. No item 5 ele diz, em decorrência dessa interpretação, que sobreleva os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, a natureza não hedionda do crime em exame desautoriza a prisão preventiva sem análise concreta dos requisitos do artigo 312. E agora ele vem trazendo os requisitos da prisão preventiva. Então, por isso que ele já fala desde o início, não autoriza a prisão preventiva se não presente os requisitos. E aí, novamente, ele elenca o motivo pelo qual, trazendo aí a argumentação para tal. No item 6 ele diz, quanto ao regime inicial para o cumprimento de pena, é clara e reiterada a decisão, a dicção, né, de enunciados, ou seja, a fala de enunciados, né, sumulares dos tribunais superiores, segundo as quais. Então agora vem dizendo o entendimento sobre o cumprimento de pena. Por quê? Quando nós temos a reclusão, o início do cumprimento da pena é fechado. E ainda o tráfico de drogas é um crime, pode considerar hediondo, né, assemelhado a hediondo, mas ele vem na modalidade privilegiada, dizendo que não. E aí ele diz sobre o entendimento dos tribunais. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então ele vem dizendo, olha, não é a ideologia, o pensamento do julgador, deve estar escrito, deve estar motivado. E aí ele vem falando, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite e exige motivação idônea. É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão de sanção imposta com base apenas na gravidade do delito. Então ele está dizendo o seguinte, olha, embora o tráfico de drogas seja um crime grave e tal, não pode o julgador se basear nisso. Tem que se basear nos entendimentos, na jurisprudência, na lei, tem que se basear no fato concreto. E aí por isso que ele trouxe mais acima a caracterização do tráfico de drogas privilegiado. Item 7, esses julgados por força do artigo 927, inciso 3º e 5º do Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo penal em razão da norma de abertura, devem ser observados por juízes e tribunais, em nome da segurança jurídica, da estabilidade das decisões, da coerência sistêmica e da igualdade de tratamento do jurisdicionado, que não pode ficar à mercê de interpretações divergentes. Então ele vai dizer do rigor da Justiça Paulista. O item 8, a partir da entrada em vigor da Lei 13.964, que conferiu nova redação ao artigo 112 da LEP, né, da Lei de Execução Penal, não se considera hediondo ou equiparado para os fins desse artigo o crime de tráfico de drogas, previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Então, ele vem dizendo agora que essa modalidade do artigo 33, parágrafo 4º, que depois eu vou colocar para vocês, não pode ser considerado hediondo ou equiparado. No item 9, diz, deveras, não condiz com a racionalidade punitiva, incita a um Estado democrático de direito que a todo e qualquer autor de tráfico de drogas se impõe o cumprimento de pena em estabelecimento penal em regime fechado, sem direito a qualquer alternativa punitiva. E aí, novamente, ele vai lembrar os requisitos do tráfico privilegiado: quantidade, primariedade, bons antecedentes, não demonstração de envolvimento com organização criminosa. Item 10, e não há de ser esse o proceder de agentes do Estado a quem se confia o exercício da nobre função de dizer o direito, né? Reclama dose ainda maior de serenidade e ausência de preconceitos. Vai dizendo que, mais uma vez, estão se baseando no preconceito e não realmente no que está acontecendo de fato. Item 11, a individualização da sanção penal, alçada a direito fundamental, inscrito no artigo 5º 46 da Constituição da República, não se limita à quantidade da pena. O seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia que carrega em si proporcionalidade. Então agora ele vai falar sobre esses princípios, que não seria proporcional o regime fechado, né? E vai dizer que o regime inicial de pena há de ser o aberto, quando as circunstâncias forem todas favoráveis. Aí vai falar das circunstâncias judiciais do artigo 59. Né? Depois do item 12, vai falar do caso em si, dos documentos, dos 1.100 homens e mulheres que estão no regime fechado, e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, isso mesmo, né? E aí ele vai explicar do estudo feito, né, sobre são expressos, só afronta a jurisprudência que o Tribunal de Justiça tem feito dessa forma. E aí ele traz mais dados no item 15, pelos dados do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores, Defensoria, em 2019, dos 11.181 habeas corpus impetrados, a ordem foi concedida em 61%.
E aí vem falando sobre reconhecido tráfico de menor monta, pouca quantidade, bons antecedentes e todas essas questões. No item 17, essa insistente desconsideração de alguns órgãos judicantes às diretrizes normativas derivadas da Corte produz um desgaste permanente da função jurisdicional. Em suma, diante da mesma situação factual, tráfico de pequena monta, agente primário sem antecedentes penais, sem prova de vínculo com organização criminosa e de exercício de atividade criminosa, que não seja, é claro, a específica mercância ilícita eventual que lhe rendeu a condenação, há de se reconhecer. E aí vem trazendo novamente a lei de execução penal. O item 18.2 diz que o Ministério Público, a parte da função exclusiva de exercitar a ação penal pública, é também constitucionalmente incumbido da defesa da ordem pública, então deveria analisar isso. E aí ele vai trazendo aqui no item 19, vamos pegar o item 19, que essas são, portanto, as diretrizes que devem ser observadas e normalmente o são pela maioria dos juízes, né? E infelizmente eles dizem que nesse caso não foi. No item 20, na espécie a gravidade excepcional do delito não se sustenta. E no 21, habeas corpus concedido em relação ao paciente individualizado na impetração, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento de pena. E ainda em relação aos presos que têm a informação de 1 ano e 8 meses, né, vai sobre todos esses 1.100 fixar o regime aberto. E em relação aos presos condenados pelo delito de tráfico de drogas apenas menores de 4 anos, salvo os casos do item anterior, determinar que os respectivos juízes das varas de execução penal competentes e responsáveis pela execução das sanções reavaliem com máxima urgência a situação para que possa também progredir para o regime aberto. Então esses que estão de 1 ano e 8 meses, vai lá todos no regime aberto e aí até 4 anos também avaliar se é possível ir para o regime aberto, né? E essa determinação para que se dê cumprimento desta ordem de habeas corpus, inclusive para que tenha os alvarás de solturas todos produzidos. Vou pegar o artigo 33, parágrafo 4º, para vocês olharem. E aqui está o artigo 33, parágrafo 4º, que diz: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, tá bom? Percebe-se claramente a interpretação, né, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, no intuito de fixar o tráfico privilegiado e realmente fazer com que a punição, né, de regime aberto vai assustar a quem, né? Ele mas é o primário, bons antecedentes, uma quantia pequena de drogas, se você prende ele, vem outro pequeno no lugar dele, as pessoas acabam para sustentar o vício traficando. Então, quer dizer, essa figura ela vai ficar muito mais corriqueira, né? Nem guarda municipal, nem polícia militar, nem polícia civil vai conseguir combater, até porque todo grande traficante será o pequeno traficante. Mas isso vai ter investigação, você acredita? Você acredita que é possível, né? Então, é mais um entendimento e eu quis trazer para vocês na íntegra a análise para que todos possam compreender o que disse o Superior Tribunal de Justiça. E aí cada um decide o que fazer na rua no dia a dia. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.